Qual é essa essa dedicação, essa paixão, esse entusiasmo? De onde vem isso? Porque a gente sabe que são anos e anos e anos de leitura, são essa vida. Quantas questões, hein? É, Muita. Por certo, há uma resposta única para cada um, essas palavras e a história que elas carregam em cada um. Por outro, há uma dimensão cultural ampla em que essas palavras têm um senso comum para a gente, ao falá-las, se entender. sim, Então, a gente pode abordar de uma maneira em que haja elementos comuns e outros que, quando se aproximam da singularidade, elas se distanciarem profundamente, talvez até já não significando o mesmo que o outro entenda. sim, O que eu posso falar, a partir de mim, por mais que pareça piegas, o amor ainda é a fonte primária da vida. sim, Amor não como o desejo que se termina quando se consuma uma vez saciado. Ao contrário, um amor que tem como característica uma insaciedade, um amor por transcendência. Isto é, quanto mais se tem, mais se é para além outra coisa. Ele é antes uma fome ou uma sede do que um objeto em que se alcança, em que se completa, em que se consome. Que tipo de amor é esse? Esse amor ao que nunca se satisfaz, esse amor insatisfeito, mas que se alegra. Isso nos faz lembrar muito a Epístola de Paulo, né? sim. O amor que se transcende, que é contraditório e por isso é capaz de sempre ficar além de tudo. Para mim, em particular, o amor à filosofia, ou a filosofia como amor à verdade, é um amor a uma busca. Se a busca não é um objeto, se essa verdade, a procura de algo maior, não é um objeto que se alcança, é quase uma inversão de termos. Ela é que nos procura, Sim. ela é que nos convoca. Daí, não uma frase que se revela pelo sujeito, eu, e depois um predicado, eu sou isso, eu quero aquilo. Antes parece ser o predicado que me quer. Sim. É interessante ver nos grandes amorosos da mística e da transcendência que eles nem usam mais o pronome pessoal. É a vida que fala em mim, sabe? É o caminho, a verdade, a vida, é a natureza. Ou então usam, no máximo, um eu bastante plural, sem características que se apropriam. Somos nós, é a humanidade. É nesse sentido que a transcendência, para mim, ela é uma vocação. Eu me reconheço na medida em que estou para além de mim. Então, Entendi. toda vez que eu me reconheço, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, fico por isso satisfeito ou insatisfeito, isso não me basta para eu me ver. É quando, na insatisfação, na incompletude, apesar de satisfeito, ou mesmo insatisfeito, eu ainda me reconheço chamado, vocacionado para algo além. Essa inquietude, eu acho que ela é a alma íntima de todas as pessoas que, à sua maneira, se colocam na fronteira, que se colocam sempre transbordando ou até bordejando o sentido da vida. É sempre apaixonada, entusiasmada pelo além. Essa busca, num determinado momento, ela começa a ser uma busca pelo intangível, né? Porque ela não tem fim. Ela não é tem sempre fim. assim. É sempre uma busca e sempre Mas mais, ela mais. faz pausas, pausas de descanso, Ah, pausas no qual a gente se acostuma a dizer finalmente é isto. Mas logo ela se insurge para dizer vamos a algo como pode ser nominado de evolução, pode ser nominado de uma inquietude profunda, inquietude. ela sempre se levanta. Bom, a palavra paixão, da sua derivação latina, é sofrimento. Isso. Mas é um bom sofrimento, no sentido que é um sofrimento de vida. É um sofrimento que tem uma passionalidade, ou seja, querendo ou não querendo,
antes ou após a minha ciência de mim mesmo, ela está aí me fazendo sofrer. Essa inquietude nascente, original. E entusiasmo, a palavra grega, Deus em mim. Claro, como o grego não é um Deus cristão, mas é o transcendente, é o para além. Então, sobre essas duas, a filosofia nasce de um pathos, palavra grega, que quer dizer um susto, um espanto, um desconforto. E é esse espírito que faz. Quaisquer ambições no sentido espiritual, da ciência, das religiões, na moralidade, ela é uma inquietude que faz as pessoas serem, no seu limite, um grande paradoxo. Por exemplo, uma pessoa que é ética, ela se reconhece sendo pelo esforço que empodera, que penhora para alcançar o que acredita ser o melhor, e ao mesmo tempo se sente distante disso. É como ser, por exemplo, nos valores cristãos, a contradição de ser humilde. Quanto mais efetivamente humilde, menos se reconhece o título da virtude. Então, nesse limite, é o pathos. A filosofia toma, por exemplo, a epígrafe, a figura icônica de toda a história da filosofia, como uma espécie de mito do indivíduo filósofo, é Sócrates, que, considerado o mais sábio da sua época pelos seus conterrâneos, se entendia como o mais ignorante. E não porque ele não sabia. Na verdade, como eu afirmava, sabia que não sabia. Então é um saber somado ao não saber. Por isso, a ética é, assim, esse paradoxo. É uma benignitude somado à sua ausência. É sempre o eu sou, no máximo que se consegue ser, e o que isso implica do lado de fora. Você acha que a ética hoje, a palavra ética está muito em moda, né? Talvez até mais pelos países do terceiro mundo. Você acha que essa moda passa? Porque no Brasil tudo passa, né? Eu acho que há uma dimensão alienada da busca da sociedade, dos interesses, que se repetem apenas, substituindo os objetos do desejo. E nesse sentido, eu diria que uma faixa da humanidade não fixa. Algumas nelas se fixam, outras nelas como que migrando de um nível da existência para outro nível, transcendem e outros ocupam um lugar. Eu diria, creio pelo menos, que sempre haverá uma certa faixa da existência em que se sintonizam aqueles que não procuram senão se coisificar para tornar a vida mais sossegada. Sim. E esse sossego é respeitoso, porque é devido a cada um de nós. Ninguém é melhor ou pior no estágio em que se encontra. Tem muito a ver com respeito também. E nesse sentido, alguns ficarão ali, mas outros nunca. E isso é natural. Entendi. Voltando um pouco atrás no assunto, essa busca pela filosofia, ela tem muito a ver com a inquietude humana. Essencialmente. Essencialmente a inquietude. É a falta de uma satisfação de simplesmente pegar respostas concretas que o mundo te oferece e não aceitá-las. Exatamente. Né? No seu caso, qual foi a sua idade que você se descobriu para isso, que você decidiu pular desse avião sem paraquedas? Porque para mim é isso, quando você decide tomar uma atitude dessa e pegar essa profissão e seguir adiante com isso, é ir completamente na contramão de todo mundo. Né? Que hoje eu digo por contramão, porque se fosse pelo parâmetro de opor-se a alguém, isso não seria mais do que o lado bipolar dos alienados, um time vencendo o outro. Isso. Não é por contraposição, mas é por íntima insatisfação consigo mesmo diante do mundo. Então é sem oposição, é sem a violência como motivo, é inaugural. E seja lá categorizado no tempo quando isso surge, ao surgir desaparece a noção temporal de hábito, o antes e o depois.
Porque o que caracteriza a filosofia, ou o senso filosófico, pelo menos se nós tomarmos o espírito grego na sua origem, é uma profunda busca à origem. Nesse sentido, ser original, em qualquer tempo, será sempre o mesmo ponto. Não para além nem para aquém de outras comparações. E que ponto é este? A partir do momento em que eu filosofo, eu tenho uma inquietude tal que todas as coisas, incluindo a noção de tempo, são questionáveis. Sim. Ora, se eu tivesse isso, vamos lembrar aqui o famoso Santo Agostinho, que uma vez adulto, ele que se personifica na caricatura dos cursos de filosofia, o filósofo ideal, porque na juventude aproveita todas as manhas e delícias de uma vida devassa, e depois, quando velho, já não mais aproveitando essa fase, se torna santo. Seja como for, em qualquer momento que se aproxima desse limite de quem se é, para se questionar, podendo não se ser, nem eu, nem as coisas, e duvidar das coisas, não uma dúvida curiosa, mas uma dúvida essencial, a noção de tempo, ela reinaugura. Eu, particularmente, posso dizer que sempre fui. E o sempre eu coloco antes do nascimento. Eu carrego dentro de mim sempre que me recordo de mim, sempre que me atualizo de mim, sempre fui inquieto. Acho que cada um tem a sua inquietude à sua maneira, ela não é uma característica minha. Ela é nossa. Isso que nos coloca humanos, de certa maneira, intimamente insaciados. Mas preciso dizer que esse questionamento que o filósofo faz não é no eu subjetivo. Esse eu equivocado, esse eu fabricado no mundo moderno, sobretudo a partir do século XVII, que é o mundo capitalista, no qual eu me reconheço pela posse e pela apropriação. O pronome com que nos identificamos é muito mais o possessivo do que o pessoal. É pelo que tenho como meu que eu me reconheço eu. É pela posse, por ter, que me reconheço como sendo. Nesse sentido, e levando essa esfera dessa crença capitalista de ser para os sentimentos, meus sentimentos, não são seus sentimentos. Devolva o meu amor, não o seu, sabe? Até no nível dos abstratos, tratando-os como coisas e como objetos, não é aí que nasce a filosofia. Não é com essa crença psicológica, quase mimada e infantil, de querer as coisas. A ideia é quando o conceito de eu não tem a ver com o próprio eu. Ou seja, substituo um eu verde por um eu amarelo. Sim. Uma opinião X por uma opinião Y. É quando o eu se questiona enquanto ser humano. A característica do filósofo ou da filosofia só é possível a partir de algum senso de totalidade. Então não é em relação a mim, é eu em relação a um conceito de mundo inteiro, realidade toda. Então quando eu me pergunto o que é o que é isto na essência. Ainda que não seja uma única essência, nem uma essência final, mas uma busca constante, é sempre algo maior do que qualquer eu. Daí a ponte entre o particular, o singular, o mísero ou o fabuloso, o único e o transcendente, o todo. Nesse sentido, que o que caracteriza o ser filósofo é um erro, é um ser errante, é aquele que nunca acerta em definitivo. Ele está sempre em processo de errar e aprender. E essa caminhada, e na filosofia grega, o caminhar literalmente era um exercício filosófico, daí que Platão inaugura a sua escola num espaço que era próprio das ginásticas. Daí, inclusive, a ideia de conhecimento, gnose, tem a ver com ginástica. A própria palavra pensar em grego deriva do verbo que significa carregar um peso. E o exercício do conhecimento é um exercício de ginástica. É nesse sentido, portanto, que o ser individual deve carregar e se esforçar para alcançar algum sentido de totalidade da vida. Por isso a filosofia não é um conjunto de doutrinas,
sejam estas ou aquelas ao longo da história, mas é sempre uma busca de uma visão de mundo. Essa busca ela é em função de uma totalidade, não em função de um resultado. Exato. Que se caminha hoje em função, o ser humano hoje caminha Exato. para um resultado. Ainda que hajam no processo marcações que chamaríamos de resultados bons ou ruins. Will, dentro de tantas definições, qual que é a sua visão sobre encarnação? Reencarnação, no caso. Reencarnação. Pessoalmente, eu sou espírita. Como tal, e não deixando de ser filósofo, eu atualizo esse conceito para as minhas vivências. Mas, se formos, por exemplo, a uma visão talvez vulgarizada do espiritismo, entenderíamos isso de maneira muito mecânica, que é uma espécie de vida anterior ou vida posterior, ou uma espécie de limitação entre nascimento e morte, ou duplas ou triplas personalidades, ou seja, fragmentos somados. Mas somos a mesma pessoa. Se fizermos uma analogia entre ser criança e ser adulto, já veremos diferenças muito grandes. Podemos até falar quase que em outra vida. E se falarmos no sentido filosófico do Espiritismo, isso aqui eu falo a partir somente da sua pergunta, não é um campo de doutrinação que eu percorro. Nós veríamos que outras chamadas vidas, quem não merece esse termo, outras é a mesma, ela se refere às mesmas questões que se continuam até que se desenvolvam sobre elas uma aprendizagem. Então não há uma outra vida, há uma repetição de situações semelhantes que reclamam uma aprendizagem ainda não ocorrida. Interessante isso, você falou, acredito que vocês já sentiram isso, você está em aquele momento e você pensa, nossa, parece que eu já senti, já vivi isso. Como se fosse isso, né? Eu repetindo. No sentido déjà vu. Mas eu quero não colocar nesse sentido estético, assim, da sensação de, mas da aprendizagem, que é, por exemplo, se eu não reconheço a dignidade de um cachorro como um ser que é vivo e como tal merece ser bem cuidado, e por isso causo violência a ele, situações outras permanecerão acontecendo naturalmente pelo meu erro, até que ela desenvolva sobre isso uma aprendizagem que transcenda isso. Então, não há um karma como uma maldição em que as coisas se repetem e buscam seu perseguidor, da vítima ao depois o algoz. Não é uma relação mecânica, teatral, novelística. É simplesmente, eu preciso aprender situações que a vida, se não numa primeira lição, numa segunda, vão me reivindicar essa aprendizagem. E nesse sentido, que tanto faz se isso é em chamada outra vida ou esta vida. Na verdade, é o espírito, em sua noção de imortalidade, que está sempre aprendendo. Hoje você tem alguma rotina diária, matinal, algo que você tem de rotina no seu dia a dia como inspiração para ser um ser humano melhor? Eu dediquei a minha vida à filosofia clínica. Como filósofo clínico, eu sou um filósofo terapeuta. Minha função é ajudar as pessoas a serem autênticas, ou mais elas mesmas, segundo o que isso significa artesanalmente na história de cada um. E não como uma doutrinação ou um encaminhamento de ordem prévia, estabelecido para guiar a vida dos outros, segundo minha opinião, mas ajudá-los a serem, segundo seus próprios parâmetros, fortes na sua própria concepção de realidade. E nesse sentido, a filosofia clínica é um profundo exercício de alteridade. Isto é, ajudar o outro a ser autêntico em sua singularidade. É um trabalho artesanal. Eu só posso orientá-lo na medida em que eu aprendo a ver como ele, pelos seus olhos, pelo seu modo de ser, os desafios da sua vida. O que me torna filósofo permanentemente ou reiteradamente, desde sempre, e aqui é um paradoxo temporal, desde sempre significa, toda vez que eu faço isso efetivamente, eu estou naquele momento original. Teve algum cliente ou paciente que você não conseguiu ter essa alteridade com ele, não conseguiu não se colocar nas lentes dele? Sim. Chamamos de partilhante, porque partilhamos uma caminhada que, por amizade, num sentido amplo, percorremos o pensamento juntos, no diálogo.
Não cliente por não ser a ênfase econômica, nem paciente por não haver a categoria médica, saúde versus o que classicamente se chama de doença, para usar como parâmetro de ajuste nas pessoas, tendo que fazê-las saudáveis e produtivas. Não, apenas ser autêntico. Isso é uma tarefa reiterada, recorrente. Portanto, a cada momento, eu, como filósofo clínico, devo assumir, independentemente do outro partilhante, a tarefa de ser autêntico com ele e me predispor a isso. Um segundo que eu titubie, um segundo que eu me distraia, eu perco isso. E é um processo contínuo no qual nós nos distraímos da essência, do respeito profundo, e temos que recuperá-lo. Então não é um momento qualquer, é o tempo todo um ato de consciência que se renova. Esse ato de estar consciente, fundamental. Hoje, no mundo que nós vivemos tão corrido, tão automático, muitas das pessoas estão no automático, que lição que você pratica, que você poderia nos passar para estar mais consciente? De preferência 24 horas. Estado de flow, né? Como é usado em alguns casos. O fluir, né? O fluir na existência. O conceito de autenticidade em filosofia clínica não é sinônimo ao conceito de autonomia. Senhor, responsável e racional, avaliando causas e efeitos e sendo consequente com tudo. Isso é apenas para aquelas pessoas que já se identificam e procuram ser autônomos. Nós falamos há pouco de pessoas que se identificam com a alienação e a responsabilidade para elas seria cobrar isso delas ou impor-se como exemplo a elas de responsabilidade seria uma grande violência. A luz também pode ferir quando ela obriga as trevas a serem como ela. Quanto maior o conhecimento, maior o respeito às diferenças. Nesse sentido, nem todos procuram esse estado de lucidez. Mas o que é autenticidade? É o máximo de coesão com o próprio modo de ser, a fim de ser, na sua coerência, verdadeiro com o seu modo de ser, mas também em relação ao mundo de afinidades. E nós temos, por analogia à televisão, muitos canais com sintonias diferentes, afinidades as mais diferentes, que podemos até, se quisermos, colocar numa espécie de hierarquia, sem melhor ou pior, mas podemos dizer que encontraremos canais com programas que reclamam mais autonomia e outros que atendem às alienações mais profundas. O que importa em ser autêntico é não ferir para o critério da consciência singular de cada um, suas expectativas e o seu mundo equivalente. Traduzindo com exemplos. Se eu reclamar, direcionar uma pessoa de grande autonomia a conviver e compartilhar os mesmos valores de uma pessoa muito alienada, ambos se sofrerão e se desrespeitarão, porque é natural que vibrem procuras e linguagens e comportamentos e valores dos mais distintos. A autenticidade é ajudar o alienado a viver entre os seus pares. Ou seja, seria violência querer pedir a uma pessoa que ama o estado de estupidez para viver como santo. Mas que bom seria se os assim chamados, arbitrariamente de estúpidos, viverem entre os seus. Com certeza sofreriam a semelhança de dois lutadores físicos, gladiadores. Com certeza ninguém gostaria de sofrer a perda de uma luta. Mas ficarão em casa, se lutadores, no seu ambiente de guerra. Ora, é diferente até do que seria o sofrimento de uma pessoa de uma alma profundamente pacífica. Mesmo que ela ganhasse, ela seria profundamente desconfortável com a sua visão de mundo. Então, quando eu procuro ajudar uma pessoa a ser autêntica, ela consigo mesma e ela com o mundo equivalente, de afins, nós vamos encontrar algumas pessoas que ficariam melhor se menos lúcidas, no sentido de menos autênticas. Numa linguagem mais popular, seria como
não obrigar régua comum a que todas as pessoas virassem santos sem antes serem humanas. Porque então eu tornaria a santidade uma violência. Bom, o que eu posso dizer? Eu, falando de mim, há um limite de autonomia e um tanto de alienação que para mim são aqueles confortáveis existencialmente. Um exemplo mais claro. Esta aqui se chama Casa de Estudos Francisco de Assis, meu cachorro se chama Chico, minha vida inteira se dá por isso, e revelo a vocês que em vidas passadas, quando eu próprio já me rememorei, estive como franciscano. Tive experiências, isso é eterno em mim. Mas e daí? Então eu sou franciscano, mas, como podem ver, eu quero uma rede, um quarto que tenha um telhado, e a minha comida aqui não tem exageros, no entanto, eu não estou tirando dela para dar aos que nada têm. No entanto, também não estou passivo diante das lutas e o melhor que eu consigo, posso, e me reconheço ter que fazer para ser ético. Então, qual é o meu limite? Há um tanto de alienação que eu me alimento para me suportar diante da vida e suportar a vida, e há um tanto de ascensão, de moralidade, de exercícios do melhor que eu consigo. E isso, se eu conseguir esse ajuste, eu estarei autêntico. Porém, se eu me afastar, e falo por experiência, claro que já fiz isso, e tenho que ficar atento para não repetir, se me tornar mais alienado do que eu próprio reconheço ser capaz, terei grande remorso nos critérios da minha própria consciência. E por outro lado, se eu quiser tentar ser melhor, ou mais efetivamente do que consigo ser, eu estarei me desvinculando com os compromissos que eu tenho atualmente com os meus pares. Então, por exemplo, se eu tenho filhos e tenho com eles responsabilidades, se eu quiser viver uma vida mais santa do que eu tenho, abandonarei eles de certa maneira para outro caminho. Então é um vínculo contínuo. O que eu posso dizer é que procuro exercer o meu melhor segundo as potências que vou acumulando para mim. E isso não me coloca nem melhor nem pior do que ninguém, mas eu me coloco constantemente a pensar: estou no melhor que posso, de acordo com as minhas forças já adquiridas? Aproveitando esse gancho dos seus pensamentos que você buscava, qual a sua opinião sobre, agora bem rápido, sobre essa questão da constelação familiar? Eu não conheço, não posso falar com conhecimento. Mas eu creio que qualquer exercício de ajuda, de consciência, de lucidez, ela é bem-vinda. Não creio que devamos ainda permanecer disputando verdades, doutrinas, seja no espaço mercadológico, ou seja nas disputas de verdades. Acho que tudo o que não serve a um pode bem servir ao outro, se houver nisso um mínimo, um sentido moral básico para tudo, uma boa vontade sincera. A partir daí, tudo que for inadequado, tudo que pelo menos de alguma forma não servir, talvez encontre ajustes, afinidades, e até não sirva de jeito nenhum para algumas pessoas. Como eu não conheço, eu apenas considero que é muito bem-vindo a uma época em qual todo esforço em ajudar, em crescer, é em atraso e muito bem-vindo. E em termos práticos, como fazer para a nossa época, segundo você me perguntou, para termos lucidez diante da vida? Olha, volto de novo a correr o risco de ser piegas, que é buscar em cada um de nós reivindicar, e não é tanto um discurso, é mais pelo exemplo que comunica, o amor às diferenças. Ainda que eu não saiba como fazer na prática, se eu desenvolver boa vontade, e isso se faz com exemplo, eu despertarei no outro. Em qual outro? Naquele que já está em sintonia com o querer despertar, com estar pronto para o despertar. E cada um de nós, eu creio, tem um tanto disso. De maneira que basta que o exemplo se faça atuante, iluminando de sentimentos, a palavra não é bem essa, não é apenas uma mais próxima, iluminando de uma autenticidade que ela vai comunicar ao outro de alguma forma. Vai virar doutrina, vai virar
uma ação prática, vai virar uma prece, vai virar alguma gentileza, mas ela vai se comunicar de maneira invisível, mas de maneira profundamente comunicativa. E isso é comum entre nós. Venceremos nossas diferenças e aprenderemos uns com os outros. Se há uma recomendação, por mais piegas que seja, segundo o critério de cada qual, o que considera certo ou errado, não importa. Que dê o melhor de si. Que seja bom tal qual a própria consciência reclama. Isso será o suficiente para transcender alguma coisa. Alguma coisa é sempre uma grandeza inestimável. Esse é um ponto para pegar esse final de texto para fechar a matéria. Tá? Eu poderia fazer uma analogia usando a palavra entusiasmo e paixão, usando o exemplo dos sofistas, na época lá da Sicília, ali, quando começou a oratória, e usando o próprio exemplo da morte de Sócrates, não foi um suicídio, né? Sim, claro. claro. Né? Usar o termo paixão e entusiasmo por ser filósofo, por estar ensinando, passando, porque o Sócrates, ele optou, ele podia, diz a história, que ele poderia ter tido uma outra opção, ir para um lugar e ficar lá clausurado e tal, mas ele tomou a decisão disso. Eu posso usar isso com base nessas palavras, paixão, entusiasmo? Perfeitamente, é só um ajuste de significados. Uhum. O que é próprio de toda a filosofia antiga é a transcendência à morte. Uma vez que atingimos um mínimo de razão, sabemos que a nossa vida, por mais que se desenvolva, ela será limitada. Esse sentido de morte, comum às pessoas, que causa medo, aos filósofos causava algo para além do medo. É a busca pela transcendência. Nesse sentido, a morte, que em princípio pareceria ser apenas física e a reclamação do instinto para a sobrevivência, passava a ser qual o sentido da vida. Quem alcançasse esse sentido da vida, não importava mais se morresse ou não no corpo. Sim. Ele já alcançava essa plenitude. Daí que Sócrates alcançou isso antes de morrer. Razão pela qual morrer não era para ele nenhum desafio. Isso. Os momentos finais da fala de Sócrates com seus discípulos, Platão incluso, é de uma beleza extraordinária. Se vocês quiserem, eu posso lhes passar a conferência que eu dei sobre a morte de Sócrates em Atenas, há 2 anos atrás, quando eu lá pude falar no Parthenon sobre esse assunto. Ela está gravada. Ótimo. E, diante da morte, todos desesperados, Sócrates... Menos ele. Em bem-estar. É como se ele lembrasse, mas vocês não se esqueceram tudo. Não é esta morte o que importa. O que importa é, nos termos de hoje chamaríamos de ego, por exemplo, é essa ilusão de que somos tão pouco. Se transcendermos essa dualidade, essas questões menores, e alcançarmos uma totalidade original, o sentido da vida, mesmo estar vivo seria uma tragédia. O que importa é essencialmente estar inteiro com o cosmos. Então, não há mais uma morte aí, nesse sentido. Os sofistas haviam, sobre esse termo, havia uma contradição de sentidos. Aqueles que eram, no sentido bem popular de hoje, advogados do diabo, que queriam apenas ganhar dinheiro, desinteressados com qualquer sentido político amplo da vida, sentido de organização do bem comum. Mas haviam outros, como Protágoras, ou como Gorgias, que eram pessoas profundamente interessadas na política, isto é, no bem comum. Apenas não acreditavam ser o ser humano capaz de alcançar uma verdade. Mas isso não tirava deles a ética de serem interessados no bem comum. Apenas abandonavam a busca pela verdade, que era a do Sócrates, mas não abandonavam a busca irresponsável, a busca responsável com todos. Então, o que eles tinham em comum? Filósofos e os grandes e generosos sofistas, eram pessoas entusiasmadas com o senso da ética. Igualmente,
palavra ética tem no radical grego ethos, que significa casa, morada do homem. O lugar no qual, não existindo na natureza por si só, mas sendo fabricado por nós, enquanto nós construímos nossa humanidade, estaremos em casa. Se abandonarmos essa tarefa que é nossa, seremos desabrigados da casa que não construímos. Então, aqui lembrando Ortega y Gasset, o grande filósofo espanhol, Por favor, o nome? Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. Eu não conhecia. Ortega y Gasset, da sua obra Meditações do Quixote, ele vai dizer: um tigre não pode se destigrar, mas o homem pode se desumanizar. Voltando aos gregos, o homem ele tem que construir a sua casa. Casa, ethos, que é um sentido muito mais de lar, no qual ele deixa a natureza do jeito dele. E esse jeito dele é, segundo os conflitos dele, a capacidade de conviver entre os seus. Se ele constrói a sua ética, ele é humano. Se ele abandona essa tarefa, ele é desumano. Sofistas e filósofos tinham esse compromisso ético, que coincidia o seu ethos com o ethos da cidade. Nesse sentido, eram pessoas que se moviam do corpo, da mais íntima medula, até o seu espírito mínimo de lucidez. A totalidade de si mesmo eram pessoas éticas. Isso significava que eram pessoas que construíam a vida. Como se faz isso sem o combustível da paixão? Ou seja, eram apaixonados pela vida. Posso dizer que todos eles tinham a paixão, esse entusiasmo, que era tanto sua como vontade, autonomia, quanto para além deles. Algo que a vida neles reclamava e para os gregos chamava-se cosmos. A vida me clama eu ser humano e eu quero ser humano. Esse encontro entre o eu e o todo casavam no filósofo a ideia apaixonada de ser-se a si mesmo. Will, ultimamente muito tem se falado sobre missão de vida, propósito de vida, inclusive Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella tem falado um pouco também desses assuntos e a mídia muito fala sobre isso. Qual que é a sua visão? Você realmente acredita que cada ser humano tem uma missão de vida específica para aquilo? Por exemplo, no seu caso, você acredita que você nasceu para ser um filósofo e fazer o que você faz hoje? Ou é mais uma escolha? Essa pergunta, ela nasce do espírito verdadeiro somente para aqueles que já têm essa inquietude. Outros não a têm. Portanto, nem todo mundo tem uma noção de futuro, um projeto de vida, um desejo disso. Imputar isso aos outros é negar tudo o que eu quis até agora defender como respeito à alteridade, à diversidade. E, portanto, não colocarei como regras básicas para aquilo que essencialmente eu só reputo como sabendo diante do outro, eu não sei. E sempre que eu vou ao desconhecido outro, eu tenho que fazê-lo como um hóspede, com hospitalidade. E aí eu posso perceber se o outro também tem algo que parece ser como um projeto de vida, uma missão de vida, numa forma, ver se os conteúdos são os mesmos, se o sentido é o mesmo. Então, não, enquanto filósofo clínico, não imputaria nenhum teste diagnóstico, nenhuma regra de ouro, nenhum princípio normativo para ir ao outro. E sim, ao contrário, me abster de tudo isso, não negá-los nem confrontá-los. Ter cada um o seu, mas ter uma suspensão de juízo e uma profunda escuta. É tudo que eu procurei desenvolver pormenorizadamente no meu livro A Escuta e o Silêncio, colocando os meus 20 anos de prática clínica como exercícios de alteridade e como fazer isso, pelo menos usando os métodos da filosofia clínica, sem tomar como função da terapia, e um risco muito grande de não permitir isso acontecer, colocando a ideia básica de sermos saudáveis, produtivos, para que a gente, no final das contas, apenas seja mais um objeto de mercado aí, e quando estava triste procura terapia para ficar alegre e voltar ao mercado de trabalho. Às vezes é a depressão que vai nos salvar de uma vida alienada. Às vezes é a tristeza que vai nos trazer reconexão com a ética e não a alegria e o gozo.
Então, às vezes é a doença que traz mais vida e aprendizagem do que o estado de saúde. Não dá para saber essas coisas sem aprender com elas. E isso é algo que você está nos repetindo, que a gente está ouvindo hoje até pela segunda vez, e um poeta nos expressou exatamente isso pela manhã, né, Marcelo? E é fantástico, isso realmente. Eu passei por uma fase de doença semana passada e eu senti isso na pele. Comecei a refletir sobre coisas que eu estava bem debilitada, que antes eu não estava pensando. E isso é fantástico, viver isso na prática. Tem um livro A chamado... filosofia dele, na área dele, Eu escuto o tem silêncio. não. Filosofia clínica. Sim. É filosofia Clínica. clínica. Ela age diretamente dentro do livro Florescer. Ai, É filosofia positiva pura. A psicologia positiva pura. Sim. Posso fazer uma pergunta? Não sei se é pertinente ao assunto. Enquanto o senhor estava comentando, eu percebi algo assim. Ela comentou sobre propósito. E quanto mais caminha para o propósito, maior a renúncia. Eu não sei, eu pelo menos não pretendi colocar isso como uma verdade universal. O que eu posso dizer é que qualquer caminhada que nos aproximamos de um sentido existencial, ela implica talvez, ou muitas vezes, em abandonar certas características que pertencem a uma sintonia anterior para ver uma nova sintonia. Então, usando a metáfora cristã do reino dos céus, eu não posso ir a um lugar de desapego levando comigo o desejo de apego. Então é natural que um ambiente de afinidades exija a desagregação e abandono de caracteres que pertencem a um outro ambiente. Nesse sentido, se falarmos em renúncia, ou pelo menos um interesse ético de ser diferente do que se é com um certo sacrifício, isso também vai provavelmente mudar caracteres ou conexões de sintonia. Uma pessoa que se construiu em renúncia, ela tem, digamos, irmandade com assuntos, pessoas, ambientes, materiais ou imateriais, que uma pessoa profundamente cheia de apegos, ao contrário da renúncia, não terá. Sensibilidades e Corre valores. devido ao refinamento? Devido ao refinamento, mas eu diria assim, devido à sintonia das diferenças. Sem dizer que necessariamente um será melhor do que o outro, mas não coabitarão o mundo do mesmo jeito. Pode até um ficar ao lado do outro, mas estarão em mundos diferentes porque verão o mundo com outros aspectos. Aqui há um princípio na autenticidade a que me referi antes, que sempre estaremos em pares, ou sempre estaremos em duplicidade, é eu e o mundo, eu e aqueles que me afinizam. Então eu posso estar aqui isolado em Goiânia e estar em profunda afinidade com a filosofia chinesa do século XIII. Aliás, eu atendi uma vez uma moça aqui de Goiás, em que ela desde criança era profundamente afim, naturalmente foi procurando coisas que nunca na cultura dela, próximo a ela seria passível de encontrar por mera coincidência. A cultura da Rússia do século XIX. Quando ela entrou em contato, ela se viu profundamente na literatura, ela se viu na música, na pintura. Parece que havia uma plena tautologia entre ela e aquele eco de repercussões. Ora, naturalmente, quanto mais ela se encaminhou para a sua afinidade, a sua família original permaneceu com os laços de amizade, de afeto, mas muito provavelmente começou a haver diferenças de opinião, de interpretação, que dão a impressão de que uma pessoa em uma sintonia muito diferente de outra serão como que estrangeiras uma para a outra. Então é natural que estejamos todos nós convivendo fisicamente um ao lado do outro, mas alguns estejam em patamares, em filosofia, que chamamos de autogênicos, que se criam a si mesmos. São processos, os gregos chamaram de autopoiese, que se criam, a própria vida se criando em sintonias diferentes. E vivam em patamares autogênicos diferentes. E sejam, aparentemente, colegas de trabalho, colegas marido e esposa, filhos, mas estejam em mundos diferentes. Agora, de certa forma, estamos, de alguma maneira, tirando grandes exceções, todos irmãos das aprendizagens comuns.
Não sei se consegui esclarecer o que você perguntou. A palavra é autogênicos. É autogenia, ou autogenia individual ou coletiva, ou seja, um sentido de vida, quase que uma filosofia de vida equivalente aos seus afins. Entendi. Então, há faixas de vibração no qual todos os equivalentes em essa visão de mundo se reconhecem. E aqueles distantes têm sobre isso alguma reação de acordo com esse distanciamento. O que é natural, mas é muito sofrido quando de perto são quase que obrigados a viver pessoas em sintonias tão diferentes. E isso acontece muito. É uma convivência muito difícil. Acontece. Quando eu fiz a pergunta, foi tentando entender um pouco dessa área que eu sou leigo, não tenho conhecimento. Filosofia clínica, levar a pessoa a ser autêntica, um propósito, aí onde usei as palavras da renúncia. Entendi. E desse aprimoramento, esse refinamento, né? Por isso que foi nesse quesito que eu posicionei a pergunta para entender um pouco isso, porque isso aqui para mim está sendo um deleite, né? Imagina que algumas pessoas, elas, digamos, vão se refinar quase que ao oposto dessa palavra. Mas o senhor entendeu da renúncia, refinar, eu entendi, sim. fazer ela melhor, autêntica, seria isso? Se eu entendi bem, sim. Tem uma obra antiga, acho que se chama João de Ferro, em que se trata dessa essa quase caricatura de pessoas que foram muito reconhecidas, pelo menos sociologicamente, no movimento hippie dos anos 60, que toda uma geração queria instantaneamente ser portadora de virtudes que não construíram moralmente o caminho sustentável para elas. E usavam drogas, usavam discursos para acreditarem ser de qualidades que não possuíam. Então criaram alienação. Criaram sobre isso um salto que não foi sustentável. Daí tivemos muitos sofrimentos, sobretudo pelas drogas, em que você pode, não necessariamente, em instantes, em segundos, atingir patamares de uma espécie de paz enorme, mas quando volta desse efeito, que não foi construído essencialmente e existencialmente, em instantes seria a semelhança de estar nas alturas e tirar o chão, e cair de uma vez. Então, olha que uma pessoa pode ficar profundamente destruída porque conheceu insustentavelmente a paz. Vou dar uma outra analogia. Algumas pessoas com uma espécie de caridade, mas sem a ética, portanto sem a maturidade da boa vontade somada à razão, às vezes oferecem o acolhimento de crianças carentes de creches para passarem um final de semana em suas casas ricas com todos os doces e brinquedos e depois devolvem, deixando lá na altura dos desejos saciados, a vida miserável que estavam antes. E que estavam acostumados, mas agora vão sofrer terrivelmente na comparação para o que antes era natural. Então sabe o que lhes fez mal? O bem, o conforto, esse estado de espírito ou de corpo mais prazeroso. Nesse sentido é que o refinamento não significa uma espécie de evolução ascendente no qual o inferior tem que ser superior. Isso pode nos levar até ao nazismo, sabe? Uma espécie de linha reta. Esse refinamento pela autenticidade, às vezes, é uma pessoa que está querendo ser muito melhor do que é e até do que deseja ser, para ela se tornar muito mais, eu vou usar termos análogos, muito mais grosseira, muito menos pretensiosa, muito menos autônomas, porém muito mais irmanadas e pacificadas com o seu modo de ser e com os outros. Como isso se dá, é um caminho artesanal. É o discurso mais popular, vulgar, dizendo que devemos respeitar as pessoas como elas são. Mas não nos perguntamos, com alteridade, como elas são. E a resposta para a individualidade tem que ser um caminho único. Então, a essência da filosofia clínica, para efetuar
os modos de cuidado, que nós chamamos de submodos, porque modos submetidos ao jeito de cada um, ela é posterior à pesquisa, à aprendizagem. Então, qual é, se é que eu posso dizer, uma doutrina ou uma teoria da filosofia clínica para efetuar essa ajuda ao outro? É a escuta. Seja o que for, seja como for, é ao modo do outro. Então não há senão outro caminho do que acolhê-lo nos seus termos. Para eu descobrir, caso a caso, o que para esta pessoa será melhor ou pior. Será para ela renúncia, para ela ajustamento. Querer antecipar isso com respostas prontas, estabelecendo regras, sejam elas psicológicas, sejam elas médicas, sejam elas sociológicas, são, enquanto ciências, propostas válidas, porque de antemão nos dão caminhos, daí a ideia de método, para que a gente tenha parâmetro de aproximação. Ótimo, que bom que a gente tem isso. Mas nunca um mapa pode substituir o território. Ele é guia. Nunca uma teoria, por mais bela que seja, pode substituir a escuta e o diálogo que deve sempre recomeçar com cada pessoa. É artesanal e é trabalhoso, mas é profundamente verdadeiro, porque assim é. Então nós podemos concluir que todas as pessoas, todos os indivíduos, todos eles individualmente têm as melhores respostas para eles mesmos. Eu diria que, diante dessa procura de aprendizagem, podemos, e não há uma garantia, de nos aproximarmos dessas respostas. Mas lembrando que o conceito de melhor ou pior, ele é totalmente arbitrário, porque teremos que usar as balizas, as métricas de cada um. E, portanto, eu não posso de antemão ir atrás do que é melhor ou pior, estabelecendo eu esse critério. Eu vou simplesmente escutá-lo, e a partir daí, o resultado dessa caminhada é que eu poderei saber, e abro espaço, sem onipotência, de também não conseguir aprender com ele, o quanto for possível nessa aproximação, um modo de ajudá-la a ser mais autêntica. Lembrando que a terapia, repito, com hospitalidade, só é possível de ser caminhada e partilhada se for um convite do outro, porque só vou ao outro, como filósofo clínico, na qualidade de hóspede. Nunca contra seus mais respeitáveis princípios de ser que reclama sua dignidade própria. Então hoje, se alguém quer te contactar para ter os seus trabalhos, qualquer pessoa que queira buscar mais autenticidade, Claro. resultado. E aí eu vou encontrar pessoas que são profundamente mecânicas, dizendo assim, olha, eu quero falar em público, eu quero ter uma potência sexual mais efetiva. Vai muita gente Ela assim. quer um recorte pontual, mecânico, causa e efeito. Eu não estou aqui para julgar moralmente ninguém, mas para ajudá-lo se for possível, e não segundo a mera manifestação das palavras. Porque vai que a pessoa diz, e aqui sem entrar em metodologias mais teóricas ou práticas, às vezes ela desdiz isso em um contexto no qual eu devo ser mais profundo na escuta do que ela realmente quer dizer. Então não é um primeiro contato que vai logo me colocar como, na verdade, apenas um executor, um operador da vontade dela. Não sou isto. Eu sou uma pessoa que também me posiciono diante dela e procura distanciar o que para ela é um desejo imediato do que é uma razão última. E nem sempre o que a própria pessoa vem pedindo é o que ela necessita ou pede mais profundamente. Essa é uma aprendizagem. Eu queria... Tá comprando já? Não, agora Eu queria que o senhor nos indicasse um livro para a gente entrar na filosofia bem devagar mesmo. Porque eu procuro ler o máximo possível. Eu sou treinador de oratória, também locutor de rádio, já tive uma vida dentro da comunicação, mas eu me interesso muito pela filosofia. Mas eu sei que a filosofia é um alimento muito pesado, então você tem que ir com doses menores, com os livros mais simples, para depois você pegar os livros dos grandes autores, né?
Então, qual seria a sua dica ou dicas de livros para a gente começar a entrar nessa vida da filosofia, começar a ler e a estudar, se aprofundar um pouco mais? Eu sou um filósofo e poeta. Sim. A minha fala, ela tem o gosto ou a procura do saborear, na medida em que a palavra tem uma analogia muito grande com o sapere, do latim saber, e que é experimentar e não falar, independente da própria experiência. Sim. Nesse sentido, a verdade é poética. A verdade ela tem que ser vivida. E a palavra que é vivida, ela é mais do que a filosofia no sentido atual, técnico, acadêmico. Certo. Ela é essencialmente colorida e temperada pelos sentidos da vida. Acho que nesse sentido, pelo menos assim... Meio que para mim, artesanal também. exatamente. A filosofia e a maneira como eu falo, ou acredito, a filosofia é profundamente poética. A ida ao outro, a aprendizagem com o outro, a escuta, é a pura poesia das relações de respeito. Eu, particularmente, nesses meus, hoje, 48 anos, tenho percorrido desde criança, lendo os filósofos antigos, as poesias, as literaturas, e lendo nos livros, e lendo nas pessoas, errando e aprendendo em todas as linguagens possíveis, como jardineiro, também lendo e ouvindo com as plantas o que elas têm de cores, de perfume, de espinhos e de insetos. Com todas essas linguagens, eu estabeleci para mim, o que já me é inevitável ser assim, uma filosofia poética. Sim. Bom, entre outros trabalhos, eu tenho dois. O que eu citei em princípio é A Escuta e o Silêncio, que conta, a partir de um caso clínico que eu atendi, tomei como referência para desenvolver o método e mostrar como é possível ir ao outro e aprender com ele e dialogar com essa profundidade terapêutica no sentido de curar, mas no sentido de cuidar. E outro, que é uma obra de poesias filosóficas, que percorrem, através de alguns poemas, uma grande reflexão sobre como situações aparentemente comuns podem eclodir sentidos de êxtase, de amor, de alegria, de tristeza, mas sejam quais forem as emoções em jogo, serem festividades para as descobertas do sentido da vida. Uhum. Então eu tomo poesias coletadas ou sobreviventes dos meus algumas décadas de escrita, para com elas refletir essa condição humana. E depois, na segunda parte desse livro, eu promovo um ensaio sobre como é possível fazer autêntica filosofia através da literatura, sobretudo dos poemas, de maneira a dar legitimidade, ou pelo menos reconhecer, que filósofo não é apenas aquele que fala difícil, Sim. ou como parece ser um erudito. É essencialmente, no sentido original, um poeta. Aquele que é capaz de ter sensibilidade em várias linguagens e traduzir isso como vivência para dar à vida um sentido maior. E onde nós conseguimos seus dois livros? Aqui. É aqui mesmo? Não sei se eu consegui, se esclarecer. Claro. Muito. Claro. Mais do que isso. Então tem na editora, não, nas lojas tem. Bom, se não, tem algumas lojas aqui também pelo correio, a Estante solicitação, virtual, a- perfeito.